Borges e o canal Pleneidade novamente aqui com vocês. E hoje eu vou começar com um pensamento de um filósofo prussiano. O nome dele, com certeza eu não vou saber pronunciar direito, mas vai aparecer aqui embaixo, tá? É Friedrich Nietzsche. Com certeza não pronunciei direito. Mas ele dizia assim, abre aspas, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Fecha aspas. Bem isso, né? Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico e a gente tá mesmo nessa vibe, né, de descartar toda e qualquer hipocrisia. E como eu sempre digo, este canal é totalmente fora da caixinha. E ele é assim exatamente para dizer verdades. Verdades que muitas vezes as pessoas ficam procrastinando, né? Não quer falar no assunto, não quer olhar, né, de frente para o problema, fica colocando debaixo do tapete e deixando a coisa passando, procrastinando aquilo e não levando, né, a sério uma coisa tão fundamental para a sua saúde. Para a sua saúde, menino, porque hoje a minha conversa é com os meninos. E vocês, meninas, vão ajudar os seus meninos a resolver esse problema e a encarar de frente esse problema para que vocês venham ter uma vida, né, sexual mais alegre, mais feliz e mais prazerosa. Tá certo? Ok, e hoje nós vamos falar de pompoarismo masculino. Sim, da mesma forma que existe o pompoar para mulher, também existe o pompoarismo masculino. E o pompoarismo masculino surgiu de pequenos grupos bem seletos de estudiosos indianos, tailandeses e indonesianos, que eles faziam o quê? Ensinavam aos seus filhos, homens, claro, como é que eles iam conseguir potencializar, tá, aquela relação e com isso eles fazer com que você alcançasse uma satisfação maior no ato sexual. E os árabes contribuíram e muito para levando para esses três países novas posições de fazer o sexo. E nisso houve uma junção, sim, desses 4 países, né, para formar o pompoarismo masculino. E o homem que pratica o pompoarismo masculino, com isso ele vai fazer o quê? Ele vai fortalecer a região pélvica dele, que é um músculo que também é conhecido como PC ou então pubococcígeo. Difícil nesse nome. Falar paralelepípedo é mais fácil, mas vai aparecer também aí o nome pubococcígeo. Pode. É bem grandão mesmo o nome. E aí, ele fortalecendo esse músculo que fica em toda a região pélvica dele, assim como também fica na nossa, esse fortalecimento vai ocorrer com que ele faça novamente despertar os hormônios, principalmente o testosterona. E ao ativar essa parte pélvica dele, o testosterona vai fazer o quê? Vai fazer no homem com que ele fica muito mais jovial. E não é mais jovial na parte só sexual, não. É jovial em tudo, em todo o organismo dele. Ele fica muito mais, como eu diria,
muito mais esperto, elétrico, ele vai se sentir mais disposto, ele vai sentir a jovialidade no corpo todo, no organismo todo. Por quê? Porque ele vai ter uma produção natural do testosterona. E mais, conseguindo isso, ele vai aumentar muito mais a virilidade dele durante a vida. Por mais que ele vá viver muito mais tempo, ele vai conseguir uma virilidade até com 90 anos, gente. E qual homem que não quer ter a virilidade dele ali, ó, até os 90? Duvido que você vai achar um que fale que não queira. Todos querem. E as suas parceiras, então, ó, vão amar, com certeza. E mais outro benefício. O homem que pratica o pompoar masculino, ele com isso ajuda na prevenção de incontinência urinária. E, gente, pasme, eu não sabia que existia incontinência fecal. Assim, tá, tudo bem. Não é em grande escala, mas ela existe. Incontinência fecal. Ai, que horrível, né? Então, a pessoa que pratica o pompoar, ele não só está evitando a incontinência urinária, a incontinência fecal e, claro, prevenindo contra o fantasma do câncer da próstata, né? Afinal, qual homem que quer ter um câncer de próstata? Acredito que ninguém, né? Vamos combinar. Então, as vantagens, elas não param por aí. São inúmeras as vantagens. Praticando esses exercícios, o homem vai conseguir ter uma grande circulação e uma pressão sanguínea interna no pênis. Isso chama, o nome para isso chama pressão sanguínea peniana, tá? E o fato de ele praticar esse exercício, ele vai conseguir prolongar ainda mais a ereção dele e com certeza ele vai ter muito mais prazer, não só para ele mesmo, como para a parceira dele, tá certo? Vamos falar homens que já passaram dos 50 anos, mas não se iludam. Já existe relato que homens que logo depois que passou dos 40 já não conseguem ter aquela ereção que tinha antes. E ao praticar o pompoar, ele volta a ter ou melhorar significativamente esse desempenho dele. Hoje estudos comprovam que a grande maioria dos homens que passaram dos 50 anos, devido a excesso do álcool, excesso do tabaco, às vezes excesso de peso, estresse, cansaço físico mesmo, eles não estão conseguindo ter uma ereção, nem estão conseguindo ter apetite sexual. E aí eles apelam para o quê? Para pílulazinha, né? Para azulzinha. E nem sempre é legal, porque, gente, via de regra a gente fica sabendo de alguém que se infartou porque usou a danada da azulzinha. Então, vamos evitar, né, uma coisa desse sentido, e encarar o problema de frente, né? Porque existe solução. Tanto existe que tem médicos, estudos, médicos que já relatam, fizeram livros e comprovam que pacientes que eles começaram a atender, que estavam num determinado grau de impotência sexual, ou não conseguia ter uma ereção, mas mal começava e já não conseguia, aí com o começo de fazer, só começar a fazer os exercícios para os seus membros, né? Já
dependendo do grau que esse paciente estava, em seguida ele já começava, ele já via melhora. E quando a pessoa, o paciente, está num estágio muito elevado, com 3 meses, né, de exercícios, o paciente já tinha resultados excelentes. Isso não sou eu que estou falando. Eu procurei, eu fui atrás, eu estudei, tanto que vocês vão dar uma olhada mais lá embaixo no meu vídeo. Eu vou deixar tudo, aonde foi que eu pesquisei, quais as pessoas. Claro, como eu pesquisei de muita gente, eu vou deixar dos principais, como também vai ter lá no meu site, tá certo? Falando a respeito disso, a Cristina do canal Pernidade não tá falando aqui uma coisa da cabeça dela. Eu fui atrás, eu fui buscar. Bem que eu gostaria muito de ter encontrado alguém especializado no assunto que falasse isso comigo, mas infelizmente aqui em Goiânia eu não achei ninguém. Por isso eu fui estudar, fui buscar fatos verídicos, situações, né, concretas para poder passar para vocês. Sumiu? Eu não sumi não. Tô eu aqui. E vamos falar uma coisa que muita gente se mascara e não quer encarar mais esse problema que ainda é mais sério. E as pessoas fazem questão de colocar uma máscara na situação. Ejaculação precoce. Quantos não têm esse problema? Saibam que só aqui no Brasil já está constatado que é 40% no mínimo dos homens que sofrem de ejaculação precoce. Então vamos tirar as máscaras e falar desse problema de frente? Ok. Sabiam que a grande maioria dos consultórios de urologistas, tá? E terapeutas sexuais é exatamente falando ejaculação precoce. E a pessoa fica, sabe, procrastinando essa situação e não quer contar, não quer. Vem com aquele papo furado. Ai, você é tão gostosa que na hora que eu chego perto de você, ai, eu já me derreti todo. Mentira! Balela. Ele não conseguiu, foi segurar. Então, encare o problema de frente. Procure um médico. Tem solução. Tá certo? Alguns já até sabia que até nasce com isso, é congênito. Então, o problema é mais grave, mas existe conserto, tá? O que não pode é a pessoa ficar sempre deixando para trás, ou então colocando uma máscara no problema. E o problema existe, então tira a máscara e vamos encarar a coisa de frente. Agora, na busca de todas essas informações para passar para vocês, eu encontrei uma curiosidade. E eu acho que é interessante a gente passar essa informação. Vocês sabiam que o homem, a partir do momento que ele atingiu a puberdade, até morrer, ele vai ter de 3 a 5 ereções por noite? Uau! É isso! Mas acontece que, nesse momento, na hora que ele atingiu o estado profundo de sono, que ele relaxou total, é onde ele tem aqueles sonhos mais eróticos que eles não são capazes nem de contar para a parceira deles. Porque às vezes, e muitas das vezes, ele não sonhou com a mulher dele. Ele sonhou com outras pessoas e às vezes até com mulheres que ele até nunca viu, ou então simplesmente apareceu no sonho dele. Aqueles sonhos mais mirabolantes, tá? Mas acontece.
E quando o homem é mais jovem, ele chega até a ter ejaculações noturnas. E isso tem um nome, chama-se polação noturna. Então é isso, meninas e meninos, principalmente para vocês, meninos, por favor, procurem um urologista, um médico sexólogo, um terapeuta, uma pessoa para ajudá-los. Canal Pleneidade vem aqui exatamente para levar informação. E as informações que eu procuro fazê-las sempre visando o melhor para nós que já passamos dos 60 e ainda vamos viver muito mais, podem crer, ok? Curtam, compartilhem, se inscrevam e obrigada pelo carinho, obrigada por quem está me retornando, dizendo o que está achando. E eu recebi agora recentemente uma sugestão muito pertinente e eu vou sim estudar a respeito para brevemente falar a respeito desse assunto que uma seguidora me pediu para falar, ok? Beijo em seus corações. Tchau, fiquem com Deus. Olá, meninas e meninos, Cristina Borges e o canal Pleneidade, novamente aqui com vocês. Bom, hoje eu vou começar com essa britadeira tá pra me deixar louca. Deus do céu. A britadeira. Ah, já. Ninguém merece. Ai, ai. Corta. A britadeira. Deixa eu ver.